Olá, turma! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gleison para mais uma aula de História. E hoje iremos falar sobre as fontes históricas, para que elas servem, né, e quais são os tipos de fontes históricas que existem. Como nós sabemos, o historiador ele busca construir os fatos e, ao mesmo tempo, ele busca evidências que comprovem aqueles fatos. É nesse contexto que surgem as fontes históricas para auxiliar o historiador a produzir uma história mais real, uma história que possui evidências comprováveis, uma história que possui aí as fontes reais para que se possam valorizar aquilo que foi escrito. Então, eu vou aqui destacar para vocês, né, fontes históricas. Fontes históricas é tudo aquilo que traz informações sobre o passado e que serve para a construção do conhecimento histórico, aquilo que o professor já tinha falado anteriormente, só que de uma maneira bem mais sintética, bem mais organizada. Então, os historiadores, eles vão utilizar-se das fontes históricas para essa construção. Quais são, então, os tipos de fontes históricas existentes? Nós temos as fontes, nós temos os relatos orais, que é transmitido aí através da fala. Temos as fontes também dos documentos escritos, né, como certidões, cartas, testamentos, livros, jornais, revistas, entre outros. Temos também fontes materiais, como pedras, cerâmicas, vasos, né, entre outros objetos. Temos também as fontes visuais. Vamos fazer direito este círculo. As fontes visuais. Né, como as imagens, as pinturas, os anúncios, as publicidades, e temos as fontes áudio, visuais e sonoras, como cinema, televisão, DVDs, CDs, entre outros. Vamos estudá-las então uma por uma. A fonte oral. A fonte oral, turma, ela é transmitida aí de geração a geração através dos costumes, contos e lendas. Então, em uma família, por exemplo, um fato bem próximo de vocês, os avós costumam contar histórias da sua infância ou histórias de como era a sociedade no tempo em que eles eram jovens, no tempo em que eles eram crianças. Essa fonte aí, ela é oral, porque ele está narrando um fato que é pessoal e que não está escrito em nenhum livro, né? Então, por ele narrar, digamos que uma tradição familiar, por exemplo, ele está transmitindo aí para você algo que foi transmitido para ele também de forma oral. Então, a oralidade ela é importante. Muitas vezes vem acompanhado de outros elementos que não são utilizados pelo historiador, mas a essência ela digamos que importante para que o historiador ele possa construir e evidenciar os fatos. Tem também aí a fonte escrita, né, que é a mais utilizada pela história, né, pelos historiadores, aliás, pois ela facilita a compreensão do pensamento da época, a organização da sociedade, os hábitos
entre outros, né? Então, existem aí diversos tipos de fontes escritas. Nós temos aqui, acho que do lado direito da tela de vocês, uma escrita cuneiforme em placa de argila. Essa aqui, vou marcar. Porque eu acredito que a imagem está espelhada. Então, do meu lado está do lado esquerdo e possivelmente do lado aí na tela do celular de vocês está do lado direito. Então, essa escrita cuneiforme, escrita aí em placas de argila, ela foi inventada pelos sumérios, que nós já estudamos no bimestre anterior, na antiga Mesopotâmia, há aproximadamente 6.000 anos aí. Então, é uma escrita bastante antiga, mas que é utilizada até hoje para é, evidenciar a história das antigas civilizações e evidenciar o surgimento também da escrita. Os egípcios também, né, desenvolveram aí a escrita hieroglífica, certo? Eles inventaram o precursor do papel, né, o papiro. Então, essa fonte escrita aí dos egípcios, ela não só é utilizada para justificar aí o aparecimento da escrita egípcia, mas também para apresentar os ensaios sobre o surgimento do papel que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia, seja na sala de aula, seja em outras atividades. Temos aí outros tipos de fonte escrita, né? Os livros, por exemplo, eles são as principais fontes aí dessa parte, dessa subdivisão aí das fontes históricas. Nos livros eles narram os acontecimentos, né? Os livros eles possuem aquilo que nós não temos acesso por estar em um intervalo distante do nosso tempo. Então, a única maneira de nós termos acesso é através da leitura dos livros. Então, digamos que são uma das principais ferramentas dessa fonte aí, que é a fonte escrita. Tem as revistas também, tem os jornais, que também são fontes escritas. Continuando, temos as fontes visuais, que são as pinturas, fotografias, mapas. Por exemplo, aí na tela do celular de vocês nós temos a, o desenho da Mona Lisa, nós temos a pintura que apresenta um indígena numa região litorânea, temos um mapa que pode ser utilizado para nos dar a ideia de como há alguns anos, algumas décadas, alguns séculos, o território ele estava dividido e depois ele passa por um processo aí de transformação e hoje ele já está totalmente diferente. Se você pega um mapa de 100 anos atrás e compara com um mapa da atualidade, você vai perceber a diferença. Temos também as fontes audiovisuais e sonoras, né? Temos aí alguns objetos que talvez vocês não tenham tido acesso, como por exemplo aqui, ó, os LPs, né, que eram bastante os famosos discos que eram bastante utilizados e depois os CDs vieram, né, e ocuparam o lugar dos LPs, mas existem vários colecionadores aí dessas obras, né, desses objetos aí. Também as fitas que eram utilizadas, né, nos sons, né, colocava-se dentro do som e tinha a mesma função que o CD tem, né, de reproduzir músicas. E com isso, as fontes históricas e sonoras, né, aliás, as fontes audiovisuais e sonoras, elas vão colaborando para que o historiador possa realmente nos trazer um fato mais organizado, mais concreto, mais, digamos que confiável. Então a gente finaliza aí com esse texto que diz o seguinte: